Oi pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro encontro que nós vamos tratar do tema das violências contra as mulheres. E para isso nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que é essa violência contra a mulher, por que é tão importante a gente falar de violência contra a mulher, por que a gente fala de violência contra a mulher e a gente não fala tanto de violência contra o homem. Então vamos começar contextualizando. Vamos pensar lá, a desigualdade entre os papéis que são exigidos de ser homem e ser mulher na nossa sociedade, ela é bastante gritante, não é mesmo? Hoje nós temos falas que são muito normalizadas sobre esses papéis. Vocês podem pensar no dia a dia de vocês. Quem é que limpa a casa? Quem é que faz comida? De quem que é essa função? Existe uma pessoa que é responsável por isso? Se por acaso você chegar em casa e não tiver lavado a sua roupa ou a comida não estiver pronta, em quem vocês vão colocar a culpa quanto a isso? Né? Então, eu deixo aqui essas perguntinhas para vocês pensarem e discutirem depois aí com seus colegas e com a sua professora. Tudo isso, todas essas incumbências que são dadas a essas mulheres, acabam se tornando obrigações. E isso vai fazendo o quê? Vai deixando essas mulheres em papéis bastante frágeis. A gente chama de um papel de vulnerabilidade dessas mulheres, porque são muitas obrigações. E quando elas não cumprem esses papéis, e eu não estou falando só de papel de serviços domésticos, não. A gente pode pensar no dia a dia de vocês, no nosso dia a dia. Quais outros papéis, que a gente tem, que expectativas, o que a gente espera da menina, da mulher, das mulheres e das meninas que nos rodeiam? E quando elas não cumprem esses papéis, né? Então pensa o quanto acaba sendo pesado para essas mulheres estarem nesses papéis e cumprirem isso. Aí a gente fala dessa vulnerabilidade da mulher, desse papel frágil dessas mulheres nessas relações do nosso dia a dia. Pensando num contexto histórico desses papéis dessas mulheres numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, essas mulheres precisavam se unir em movimentos. São os movimentos pelas defesas dos direitos das mulheres, os movimentos feministas, que aconteceram fortemente lá nos anos 60 e nos anos 70. Esses movimentos fizeram bastante pressão para que algumas diferenciações fossem dadas a essas mulheres que fossem vítimas de violência doméstica. Até que no ano de 1985 se criou em São Paulo a primeira delegacia da mulher. Aqui em Santa Catarina, a gente chegou alguns meses depois. Nós tivemos a segunda delegacia da mulher do Brasil, que foi no ano também de 1985, lá em Florianópolis. A delegacia ainda existe lá, tá bom? Então, até que no ano de 2006, nós tivemos o quê? A Lei Maria da Penha. Quem já ouviu falar na Lei Maria da Penha? Quem que é a Maria da Penha? O que é essa Lei Maria da Penha? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então vamos lá, quem é a Maria da Penha? Maria da Penha Fernandes é uma mulher que hoje tem 76 anos de idade. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, e ela foi vítima de agressão e de violência doméstica muito grave durante muitos anos. Até que no ano de 1983, quando ela tinha 38 anos, ela levou um tiro desse seu marido na época. E esse tiro acarretou numa paraplegia. Desde então, ela começou a buscar ajuda nos tribunais internacionais para que o Brasil tomasse alguma medida, para que houvesse alguma medida para que esse agressor fosse responsabilizado pelo que ele fez. Até que o Brasil foi cobrado e lá no ano de 2006 se criou a Lei Maria da Penha. Hoje a Maria da Penha ela é uma atuante em movimentos de defesa pelos direitos das mulheres. O que a Lei Maria da Penha traz para nós então? A Lei Maria da Penha ela vai falar sobre a violência doméstica contra a mulher. A violência doméstica contra a mulher é só agressão física? O que é agressão física? É chutar, puxar o cabelo, dar um tapa? É só isso, violência? Não. A Lei Maria da Penha ela vai trazer mais uma série de violências. Lá ela vai falar da violência psicológica, da violência moral, da violência patrimonial. Vocês ficaram curiosos quanto a esses conceitos? Então eu sugiro para vocês procurarem a Lei Maria da Penha. Lá está muito bem explicadinho o que são essas violências.
Além dessas violências, a lei também traz algo que é muito importante e algo que é muito solicitado pelas mulheres que são vítimas de violências, que é a medida protetiva de urgência. Essa medida protetiva, ela acaba dando algumas garantias a mais para a segurança dessas mulheres que são vítimas de alguma forma de violência e elas estão ameaçadas, né, também, e elas têm medo que esses homens voltem a procurá-las. Então, ela acaba dando essa proteção. Para falar um pouquinho mais sobre a medida protetiva, nós teremos 2 convidados especiais na nossa próxima videoaula. Então, não percam!